Pronto. Deu play na gravação. Deu certo. O importante é que deu certo. Voltando... Você apertou para ligar, ele não ligou, né? Você apertou para ligar, ele não ligou? Você apertou e ele não ligou. Se você quiser, eu posso deixar o meu computador para você fazer a prática, quando estiver na hora da prática. Beleza? Pronto. E aí tu acompanha as explicações com o pessoal, que aí tu vai conseguir ver e entender. Pronto. Voltando para cá, como eu falei, as configurações de parágrafo são as que facilitam melhor a sua visualização. Eu vou continuar nesse mesmo tom. Paola, nesse tom tu tá me ouvindo? Pronto. Diogo, nesse tom tu tá me ouvindo? Pronto. Vou dizer de novo. Eu não vou falar mais alto do que isso. Se você, o coleguinha que está lá atrás não está conseguindo entender, não é porque eu não estou falando alto o suficiente, é porque tem vozes paralelas, tá? Se eles estão conseguindo me escutar agora, tá tranquilo. Vamos seguir, porque ainda é terça-feira e eu não vou desgastar minha voz, porque a semana ainda é longa pra caramba, tá? De novo, para a mesma lógica. Para visualização do texto, a formatação de parágrafo é o melhor, porque se você consegue ajustar ela corretamente, e aí, Andrian, se você consegue ajustar ela corretamente, você consegue que a pessoa que está visualizando o teu texto entenda perfeitamente as informações. O que é essa formatação em si? É a distância de uma linha para outra. É o começo, onde especifica que aquilo ali é um parágrafo de verdade. Sem ela, você tem um bloco de palavras que pode estar muito colado entre eles, e aí se você tem um texto completo, numa página completa, você não consegue ler, nem se encontrar, nem que a vaca tussa mel. Tá? Vamos começar os processos. Essa formatação de parágrafo é um conjunto de formatações em editores de texto responsável por modificar o alinhamento, bem como o distanciamento, como eu falei, das linhas de texto e, consequentemente, do parágrafo. E aqui eu trago uma imagem ilustrativa para quem não entendeu o momento que vocês estão fazendo, tá? Há muito tempo atrás, caso você tenha essa experiência antiquada de aprender a escrever num caderno de caligrafia, que é um caderno que tem um formato de linha diferenciado, para que você entenda que tem que começar na primeira linha sempre diferente das demais. Se vocês não tiveram essa experiência, eu tive. Eu contei da tia Lignalva para vocês? Não? Eu vou até ficar de pé, porque essa história é saudosista. Muito tempo atrás, no tempo que o tio Maurício ainda tomava leitinho e usava fraldas, eu tive a minha alfabetização. E a minha professora de alfabetização se chamava Lignalva. Lignalva já era velha na época. Hoje em dia, não sei mais se ainda está entre nós. Tá? Espero que sim, ou que não. No caso, tia Lignalva, ela passava um caderninho de caligrafia. Toda semana você trocava de caderno, porque ela fazia você escrever até acabar o caderno. Em uma semana a gente repetia o nome ou qualquer coisa que ela pedisse 45 vezes. Ou aprendia. E ela era só uma das professoras que a gente ia lá. E aí a minha letra nunca foi bonita. Então a tia Lignalva, para me ensinar, ela começou a olhar para mim e para o caderno. Você não está conseguindo escrever, né, meu filho? Ela colocou mais uma coisa nessa equação. Eu, o caderno e uma régua. Porque toda vez que eu escrevia feio, a reguinha vinha, pá. Não dava certo na segunda, a reguinha vinha do outro lado. Hoje em dia, seria um processo lindo. Na época, era super normal. Meus queridos, 20 anos atrás, existia a palmatória. Palmatória era literalmente um pedaço de madeira para tacar na mão do menino. E era perfeitamente normal. Você dá uma palmatória no aluno hoje em dia, você tem 28 processos diferentes. E é justo a questão do processo, tá? Porque eu não aprendi nada melhor apanhando por causa disso. E eu ainda continuo escrevendo mal, caramba. Seguindo aqui o nosso processo, o que a gente tem? A gente vai ver hoje as formatações de texto em relação a parágrafo, tá? Os estilos do parágrafo e os espaçamentos que é a distância entre as linhas. Esse menu de formatar tá aqui. Tem uma explanação, tem um pequeno exemplo, que na verdade é só um print, tá? Onde você tem a formatação de texto, os estilos, que está na guia dos estilos em si, a gente já utilizou ela para colocar o formato título 1, título 2, mas não deixa de ser uma opção. O alinhamento que a gente viu durante as 2 primeiras aulas, quando eu comecei a falar sobre Office, tinha lá um ícone para mexer no alinhamento, no recuo, na verdade. Você apertava e ele recuava exatamente 1 centímetro para dentro ou para fora. E a gente viu também as opções de coluna. Na verdade, todos aqui a gente já contemplou no menu formatar. Números de páginas, a gente já viu. Limpar a formatação, caso você não tenha visto ou não lembre, a gente também já pode contemplar, inclusive falar sobre isso hoje. Deixa eu minimizar e já mostrar dentro da janela do editor, aqui no nosso exemplo, nosso arquivo de exemplo. O que é esse menu que eu me referi? É esse aqui, menu formatar, onde eu tenho o formato do texto, que eu posso colocar em negrito, itálico, sublinhado, taxar, subscrito.
posso alterar o tamanho dele, posso alterar a orientação, se é maiúsculo ou minúsculo. Inclusive, se vocês têm alguma dificuldade, até hoje, de ligar e desligar o caps lock, e é aquela pessoa que escreve aos berros, tipo, recebo muita mensagem assim. Para mim, essa pessoa tá num dia assim, uma correria, tio Maurício, me dá um vídeo. É uns gritos, né? Mas isso daqui, se você tem esse hábito até hoje, é só selecionar, vir na opção formatar, procurar pela opção do texto, tá? E aqui tem o uso de maiúsculas e minúsculas. E ou você deixa o texto todo em minúsculo, ou o texto todo maiúsculo, ou as palavras iniciando com a letra maiúscula. Qual é o mais correto? Ao início do parágrafo, toda a primeira letra é maiúscula, todo o restante é minúsculo, com exceção de nomes próprios, com exceção de algo que você tenha alguma ideia de hierarquia, tipo, se você vai falar de Constituição, você não precisa escrever com C minúsculo. Se você quer falar, por exemplo, um estado, Ceará, você não coloca Ceará escrito com C minúsculo também. Taxar subscrito e sobreutilizado utilizamos quando? Quase nunca. Recursos para a BNT não dispõem sobre isso. Você nunca vai ver nenhum texto subscrito ou taxado. Na verdade, quando a gente utiliza o taxado, é, por exemplo, quando você quer riscar o nome de uma lista, ou você já tem algum arquivo que tem uma série de nomes de pessoas, e aquele tópico ou aquela pessoa não faz mais parte, você formata como taxado, que você vai ter esse tracejado. Ou se você já tiver impresso, você passa o traço. Mas, para o nosso universo de criação de documentos padrão, você nunca vai utilizar esse tipo de formatação. Na verdade, você quase não utiliza nenhuma dessas três. A gente já viu quando é que utiliza o itálico, o negrito e o sublinhado. Essas três eu nem passo porque elas não são cobradas, tá? Voltando para a ideia de corrigir o problema do maiúsculo, coloco aqui todas as letras começando com o maiúsculo restante. E aí ainda não está 100% correto, tá? Mas ainda está melhor do que a pessoa aos berros falando com você. Vou apagar isso aqui porque isso aqui não é tão interessante hoje. Voltar para a nossa apresentação de slides. E seguindo o nosso pequeno bonde. O primeiro passo, eu falei primeiro passo e eu deixei aquele segundo para ver se alguém pega a piada, mas se ninguém riu, ou ela não tem graça, ou ninguém entendeu. É. Droga. Dorival Dantas, o seu tempo passou, Dorival Dantas. Saudades quando você emplacava o sucesso atrás de sucesso. Mas para qualquer formatação que você queira colocar, lembrando, tanto tá bom, não mando mais mensagens assim. Tá falando do quê? Não, com certeza não foi Paola sendo Paola. Eu nem vi isso mandando mensagem para mim. Voltando para cá, qualquer formatação que você vai aplicar no seu texto, você seleciona ele primeiro. A não ser que o seu texto nem tenha sido escrito ainda. Mas no caso de vocês estavam copiando algumas informações. Por exemplo, fez uma pesquisa sobre um assunto. Seleciona aquele texto, copia aquele texto, cola aquele texto. Depois disso, seleciona de novo e aplica a formatação. Sem o texto selecionado, não importa o que você fizer, não vai aplicar nele, tá? Então, o primeiro passo é sempre selecionar. Depois você vai escolher a formatação que você vai utilizar, ajustar o recuo através da régua e o espaçamento através do ícone. E depois, tranquilo. Essa aqui é uma das que você trabalha menos, tá? É a formatação que você vai fazer, uma das que você vai fazer menos coisas. Só não vai fazer menos coisas do que a de página. Vamos para o nosso exemplo aqui. Primeiro passo, como é selecionar? Selecionei todo ele. Depois disso, como eu falei, você vai ajustar através da régua. Se é pelo ícone de recuo, como eu falei também 3, 4, 5 aulas atrás, se você vai tentar pelo ícone de recuo, ele recua todo o texto, ele não recua a primeira linha, de centímetro por centímetro. Tá? Isso aqui não é correto de jeito nenhum. É sempre a primeira linha. Tá? E quando você quer alterar só a primeira linha, você utiliza os marcadores na sua régua, o de cima e o de baixo. O de baixo continua sendo o texto como um todo. Estou recuando de novo o texto inteiro. Se é só a primeira linha, é o de cima, é o que é só uma barrinha. Recuo da primeira linha. E a marcação correta é de 1,25 centímetros. Só isso. Não é 1,50, não é 1,0, não é 0,50, é 1,25. Acabou, morreu, não mexe mais nisso. Porque todas as vezes que vocês tiverem necessidade de quebrar sua linha para mais um parágrafo, você já está formatado, ele já vai automático. Aí é só continuar digitando. Só continuar digitando. Não quer mais que tenha essa quebra, esse 1,25, é só apagar, porque ele conta como se fosse um caractere. Tá? Seguindo para a nossa lógica, inclusive voltando até para o texto selecionado, repetindo o processo,
Selecionou ele, arrasta para 1,25. Tem alguém no... Pronto, tem o Cauã e o Isaac. E aí, Cauã, e aí, Isaac, boa tarde. Saring Office, meu Deus do céu, não sei porque eu ainda leio. A outra parte da formatação de parágrafo é o nosso espaçamento entre as linhas, tá? Espaçamento entre as linhas, para o nosso editor de texto do Google, ele fica aqui, nesse caractere. Ele é muito parecido com os das listagens, tá? Não confundam, por favor, porque isso aqui é um marcador, isso aqui é outro marcador. Aqui é o espaçamento entre as linhas. Ao clicar, vocês têm a opção de simples, de 1,15 e de 1,5, além do duplo. Quais são mais corretos, quais são os melhores. O automático, que vai estar sempre para vocês, vai ser o de 1,15. Todo editor de texto está automaticamente nesse daí. Esse daí é o melhor? Não. Você pode configurar para que o seu editor de texto fique sempre com a formatação correta? Depende do editor. Para o nosso caso, não. Tá? A gente vai ter que sempre lembrar disso. Ao clicar, você vai procurar sempre pelo 1,5, tá? 1,5, deixa esse teu texto com espaçamento de quase meio centímetro entre uma linha e a outra. Isso ajuda muito na visualização. Se eu clicar aqui, eu tenho muito mais espaço entre uma linha, e a pessoa que tem alguma dificuldade para ler, ela não vai confundir, trocar o olho de uma linha para outra e se perder completamente no que ela está fazendo. Vocês já pegaram um texto que ele estava tão comprimido, mas tão comprimido, que era difícil enxergar onde começava e onde terminava, como está aqui agora? É porque a pessoa esqueceu disso. Ou ela não tinha consideração com o leitor. Esse daqui é um exemplo de texto formatado com um formato simples, tá, de espaçamento. Esse é 1,15. Esse é 1,50, que é o mais correto, e esse é o exagerado, que é o duplo. E aí eu tenho quase uma linha de diferença para a outra. Por que acontece da gente não utilizar o duplo? Economia de página, tá? Porque aquele meu texto que estava ocupando só uma página, agora está ocupando praticamente duas, e ele não aumentou de informação. Foi só o espaçamento de verdade, tá? Voltar para padrão, que é 1,50, e aqui está tranquilo. Outra coisa, para vocês não esquecerem, essa fonte, ela tá Arial, mas o tamanho dela tá 10, tá? Então, lembre-se de trocar sempre para 12, porque o 12 não é mais formatação de parágrafo, é de caractere, mas vocês precisam lembrar disso para o resto da vida de vocês. O tamanho é sempre 12, tá? O que eu vou fazer? Eu vou deixar esse texto com a formatação normal dele, vou diminuir o tamanho, inclusive, e vou deixar ele como simples, e eu vou enviar esse texto para vocês, para que vocês façam exatamente o que eu fiz. Só que vocês vão somar a formatação que eu fiz, a formatação de página, porque vocês já aprenderam comigo, a formatação de caractere, porque vocês já aprenderam comigo, e essa formatação de parágrafo também, que eu ensinei hoje, tá? Isso vai ser uma das nossas atividades, mas vamos com calma. Voltando para a apresentação. Aqui tem só o passo a passo para a utilização da régua e utilização também dos marcadores, como eu já expliquei. A questão do espaçamento, que é sempre o de 1,50, tá? E eu tenho um resumo das minhas normas para que vocês possam utilizar como base quando estiverem fazendo a atividade que eu vou passar agora, beleza? Na apresentação de slide vai ficar isso, toda vez que você precisar recorrente, dar uma olhadinha aqui e ver, opa, tá faltando isso, tá faltando aquilo, pronto, é só olhar por aqui. E outra, tamanho da fonte em textos especiais é só para relembrar, tá? Não é porque na atividade de agora vocês vão fazer isso. E como é que a gente vai fazer? Eu vou compartilhar o link dessa atividade. Voltar aqui para o Drive. Vou pegar o link. Vou mandar para vocês no chat. E aí vocês vão clicar no link e seguir o passo a passo seguinte. Uma vez que eu esteja com o link aqui, cliquei nele, consigo visualizar o texto, mas não consigo editar. Esse é o principal, tá? Porque eu mandei para vocês para que vocês não pudessem editar nesse arquivo. E aí tem a opção mais simples de fazer login. Ah, não lembro a minha conta Google, é só me chamar que eu vou aí e dou um jeitinho, tá? Cliquei aqui, vou fazer login com a minha conta. No caso, vocês vão fazer login com a conta de vocês. Digitou a maruta senha. Vão ter acesso ao arquivo. De novo, ainda só para leitura, porque vocês só logaram de verdade na conta Google, vocês não fizeram nada ainda. Agora que vocês vão clicar em arquivo, fazer uma cópia, podem colocar o nome de vocês nesse arquivo, no caso, meu nome,
dou meu OK, e esse arquivo é o meu para edição. Esse arquivo que vocês vão fazer as configurações que estão na página da atividade. Opa. Essa daqui. Beleza? Quem não entendeu? Ninguém levantou a mão? Pronto. Podem fazer. Pronto. Tranquilo, você vai usar a minha. Isso da relatividade em relação às normas da ABNT, vocês só vão encontrar algum caso em que elas não se enquadram 100% quando vocês estiverem trabalhando para ou formatando um texto para alguém que exija uma norma específica. Eu já falei também, esses casos seriam casos de você estar mandando um arquivo para o UFC, um arquivo para o US, porque elas trabalham com as normas da ABNT, mas elas têm normas próprias. Já te coloquei. E essas normas próprias não fogem muito à regra. É no máximo uma linha, 2 ou 3, ou a ordenação em que ela mexe na tua página em si, tá? Essas coisas elas podem acabar cobrando e sendo um pouquinho diferentes. Zezinho Gameplays. Meu Deus do céu. Como faço recuo para de 1,25, Maurício? Pelo celular, don't have. Vou ter que ligar o PC. O que tu tem computador e não estava com ele ligado? Oxi! Mas tem algumas formatações que não tem como. Lembrando, eu tenho como objetivo fazer com que vocês consigam pelo menos o máximo possível das atividades serem feitas pelos dispositivos que vocês têm, tá? Mas a gente tem que entender a realidade de mercado de trabalho, que essas formatações como esses arquivos a gente não faz com celular. Quando você estiver em um escritório, o teu chefe não vai te entregar um celular para você fazer um memorando. Ele vai te dar um computador que já está lá disponível. Você vai ter toda a interface e todos os ícones possíveis por causa disso, tá? Devia? Ia ser muito tranquilo. Eu também não faço a menor ideia de por que não tem esses ícones dentro do documento do Google. Cabia perfeitamente, tem tanto espaço lá no documento do Google Online, no celular, dava para fazer, eu acho que é má vontade. E olha que eu faço super propaganda do Google. Meus queridos, e aí, como é que foi? Deu para entender como é que funciona? Não teve dificuldade? A gente só foi somando formatações e mais formatações. Mas para essa atividade, vocês terminaram ela em um bom tempo. Eu passei ela, tem nem 20 minutos, todo mundo já fez. O pessoal que está em casa provavelmente está penando um pouquinho mais, mas não é por falta de entendimento, é por falta de ferramentas que funcionem, que tenham todas as possibilidades, tá? Mas se você sabe o que fazer, então, por mais que você não tenha conseguido fazer nesse exercício, se eu cobrasse que você tivesse uma máquina do lado, você conseguiria fazer perfeitamente. Vamos seguir. Agora, para mais algumas informações legais sobre o nosso menu de arquivo, por falta de um PC gamer, eu também queria um. Meu notebook tem quase 10 anos, cara. E ele ainda liga. Isso é o que me deixa mais intrigado. Então, a gente vai falar um pouco agora sobre o menu arquivo e depois a gente encerra com a última atividade de hoje, tá? O que é o menu arquivo? É um menu responsável por você ter algumas disposições legais para poder utilizar no seu editor, principalmente sobre compartilhar, sobre enviar, porque é a partir daqui que você consegue meio que acessar a parte multimídia do teu editor. Sobrevivente e guerreiro, porque nunca foi formatado. Voltando aqui para a interface de um editor, e eu vou deixar aqui antes para mostrar para vocês o menu arquivo. Falei para minha mãe que a atividade de hoje precisava de um PC Gamer. Vai que ela cai, né? Vai que ela cai. Vamos para o editor de texto, e esse menu arquivo está aqui. A gente já viu algumas opções dele, mas eu vou falar sobre todas elas agora, tá? O compartilhar é o equivalente a esse ícone. Mesma coisa, clicando aqui você vai ter uma interface para poder mandar esse arquivo para todas as outras pessoas. Um novo é porque através desse menu, dessa opção, você pode abrir qualquer outro editor de texto do Google. Porque nem sempre você quer fazer isso. Ó. Se eu quisesse, por exemplo, daqui, ir para o meu Google Apresentações, eu ia ter que clicar aqui, acessar a interface do Google Apresentações, clicar na lista de programas, achar o Google Apresentações e chegar aqui. É uma volta desnecessária. Ou é isso, ou se for uma apresentação nova, você só clica em arquivo novo, apresentação, e pronto. Uma apresentação nova para poder utilizar. Todo editor de texto tem isso, tá? A gente tem mais aqui outras opções de fazer uma cópia. Foi o que vocês fizeram hoje. Ao clicar em fazer uma cópia, você vai pegar esse arquivo desse jeito e criar uma cópia necessariamente dele para você, se não for o caso. Aqui esse arquivo já é meu, eu não precisaria fazer uma cópia dele, mas se eu clicasse aqui, eu tanto escolho o nome do arquivo quanto o local em que eu vou salvar. Aqui é como salvar como de um editor de texto comum, do seu Word ou do seu Writer.
Através da opção salvar como, você especifica um novo nome daquele arquivo e também um local para ele. Aqui é equivalente, tá? Se eu clicar aqui no meu Drive, eu posso escolher uma pasta específica para colocar o meu arquivo, tá? Arquivos de aula e afins. Posso sair paginando, encontrar uma pasta que eu queira colocar e mando ele para lá. Mando essa minha cópia para lá. Eu deixo sempre no meu Drive avulso porque dá vontade. Além disso que nós temos, mandar por e-mail esse arquivo em anexo, e aí substitui a necessidade de você clicar com o botão direito no arquivo, ou de você procurar ele no seu Drive. Acabou de editar, clica em enviar por e-mail, coloca o e-mail para a pessoa com quem você quer enviar. Depois disso, coloquem pelo menos o assunto, porque é equivalente a literalmente um e-mail, tá? Como vocês viram e-mail comigo em ITIC, tem que ter um assunto é um resumo do motivo de você entrar em contato com aquela pessoa. Que se ainda é um e-mail, então coloquem a mensagem explicando o que é aquele e-mail, pelo amor de Deus. Não pense que é porque você está dentro de um editor de texto que você vai poder esquecer disso. E aqui ainda tem a opção do formato em que você quer enviar esse arquivo. Você pode mandar em PDF, pode mandar em RTF, pode mandar em documentos do Google, pode mandar em várias opções aqui, tá? E aí é só clicar em enviar. Você vai estar enviando esse mesmo arquivo por e-mail para alguém. Nem sempre a gente quer compartilhar o arquivo para edição com outra pessoa. Então você pode enviar essa cópia e aí já estaria substituindo essa necessidade. Vou clicar em arquivo e seguir para o nosso bonde. Eu vou falar mais desse e já dá o tempo para fazer outra atividade, porque ela vai ser um pouquinho mais longa, tá? Fazer download. Você tem a opção de baixar esse mesmo arquivo de texto em vários formatos diferentes. Aqui eu tenho uma breve lista de todos eles. A opção de tornar ele disponível offline é para quando você tem um editor de texto Google no teu celular e você nem sempre está com aquela sua marota internet para fazer suas edições, né? De vez em quando a gente se bate nessas situações. Pelo celular é muito mais simples criar isso daqui, porque qualquer editor de texto, qualquer arquivo que você abra já é um offline se você está sem internet no celular. Mas daqui do nosso editor de texto através do navegador é diferente. Você precisa ter internet para acessar sua conta Google no navegador. Então, para tornar um texto offline, você tem todo esse AUE, toda essa celeuma, todo esse processo. Histórico de versões. Já falei disso aqui quantas vezes nessa aula, nessa turma? Acho que umas 3, 4, 5 vezes. Se hoje você ainda não sabe o que é isso, pode ser que você tenha faltado 5 aulas minhas, exatamente essas. Tem sempre esse risco, né? Mas, enfim. Histórico de versões, vocês têm acesso a todas as versões desse arquivo. O dia em que eu criei ele, as primeiras edições, quando eu compartilhei para outras pessoas. Eu gosto de trazer o exemplo de um arquivo que eu mandei para uma turma. Deixa eu voltar aqui para o meu Google Documentos. Pronto, foi esse daqui. Esse arquivo eu compartilhei com uma turma de Office 1, a primeira turma de Office 1 que eu tive o acesso aqui. Eu vim de uma cultura onde eu compartilhava um arquivo, explicava o que as pessoas iam fazer com ele, e as pessoas faziam do jeito que eu explicava. Não foi assim aqui. A primeira turma que eu mandei esse arquivo, mandei um modelo de currículo. Todo mundo acessou, todo mundo, opa, beleza. E eu deixei para todo mundo poder compartilhar. E todo mundo poder editar. E aí foi um carnaval de gente pegando esse arquivo e editando. Sendo que eu tinha pedido, irmão, pega, copia, abre um arquivo teu, cola lá, faz só o teu. Prova disso é que temos aqui dados do Francisco Mateus, o nome atividades, os dados dele aqui e mais informações, sendo que isso era para ser um modelo e o cara fez com as informações dele. E ele não foi o único, todo mundo fez do mesmo jeito. Pense nos 40 minutos de dor de cabeça. Mas, se eu sou dono desse arquivo, eu posso clicar aqui, ver o histórico de versões, visualizar quem foi que fez as edições, inclusive, e sempre voltar para a versão que eu iniciei, com o modelo normal, sem ninguém ter editado nada. Esse arquivo é meu, eu posso fazer isso. Tá? Se o arquivo não é seu, se alguém só compartilhou com você, você não tem acesso ao histórico de versões. Só se for seu. Beleza? Voltando. Dá até vontade de restaurar, mas eu vou deixar isso aqui como exemplo para outras turmas. Inclusive vocês, viu? Vocês estão rindo aí, mas no final do módulo de Office, quando a gente estiver encerrando a nossa conversa sobre Office, a gente vai criar um currículo com cada um de vocês, porque é um dos objetivos da administração também, para que seja funcional. Vocês já tiveram oficina de currículo que nem presta. Oh, não vieram, né? Não vieram. Quarta-feira passada. Não? Então, deixa quieto. Mas vocês vão criar um comigo, e aí eu vou mandar um modelo. Não vou fazer desse jeito, não vou compartilhar com vocês, eu vou só mandar um modelo em si, vocês copiam, colam e fazem da forma mais prática, tá? Voltando aqui para o texto da atividade. Seguindo para as últimas opções interessantes, eu tenho a opção de renomear, mas isso daqui é a mesma coisa de clicar no nome do arquivo, tá?
Tudo certo? Pronto. Mesma coisa de clicar para renomear aqui, é clicar em arquivo na opção renomear. Faz do mesmo jeito. Posso mover a pasta que esse arquivo está, posso excluí-lo ou publicá-lo na web. É a última alternativa legal para a gente. Não é como se a gente estivesse criando um site para deixar aquele arquivo e as pessoas terem visualização. Eu falei que eu não vou falar alto. Pronto. Voltando. Não é como se você fosse criar uma página web para disponibilizar esse arquivo. Não é essa a ideia. Você vai disponibilizar através da sua conta, as pessoas vão ter acesso a ele, vão poder visualizá-lo, do mesmo jeito que eu fiz aqui com vocês. Eu não copiei um link e mandei para vocês? É mais ou menos do mesmo jeito. Só que é público e qualquer outra pessoa com o link, com o seu link, vai conseguir chegar. Pronto. Pausinha na gravação. Na verdade, não é nem 4h30. 4h21. Ela estava querendo ir embora já. Mal acostumado. Você já ficou? É porque o meu celular é de acordo com o relógio de lá. Mas é 4h24 mesmo agora, tá? Queridos, próxima atividade, ela não tem nada de difícil a não ser a capa, tá? Mas as explicações da capa estão aqui. Inclusive, eu vou até demonstrar um modelo antes. O que eles vão fazer? Eu tinha pensado em vários assuntos, tá? Fala comigo no Zap depois. Eu? Não sei se sou eu. Pronto. Eu tinha pensado em vários assuntos para a gente pesquisar. Algum assunto polêmico, algum assunto difícil. Mas aí eu lembrei da minha cara, da barba e da maioria das piadas que eu faço. Então vai trabalho de sociologia mesmo. Pronto. Vocês vão pesquisar sobre um autor. A pesquisa em si, para mim, o tema poderia ser qualquer coisa. O que eu quero é que vocês trabalhem a ideia da formatação e também da própria capa, tá? Porque esse arquivo que vocês vão me enviar vão ter 2 páginas no mínimo. Uma com conteúdo, completa com conteúdo, tá? Se é completa, é completa. Se mandar metade da página, é metade da nota. E tu não revira o olho para mim não, mocinha. Pronto. Você vai encerrar o seu conteúdo, sua página de conteúdo, e a formatação diferente aqui é só a página, tá? Eu vou deixar um exemplo dessa formatação, mas eu vou explicar ela antes. Toda página que é necessariamente uma capa, todo o texto dela é centralizado, negrito e tamanho 12. A fonte, Arial ou Times New Roman. Preferencial para Arial. Capa é sempre assim. O diferencial dessa é que ela vai ter um logo, um brasão do CEDASP. Como assim, tio Maurício? Ficou muito abstrato. Exemplo de capa. Loginho do CEDASP, tá? Ah, Maurício, como é que ele bota no meio aqui? Clica na imagem, coloca a imagem, orienta para ele ficar entre o texto, para ele se ajustar, tá? Lembra disso, porque geralmente vai estar assim, tá? E assim fica realmente difícil de trabalhar. Colocou a imagem, só clicar em ajuste para o texto e tá lá ela bonitinha. Ah, Maurício, dá para fazer isso no celular. Bota a imagem, reduz o tamanho dela que eu já aceito. Colocando a imagem já tá tranquilo. Depois, todo o restante do texto que tiver na capa de vocês, por mais que seja muito legal colocar na capa, por exemplo, uma fonte tamanho 15, porque parece que preenche mais de informação, não é o correto. O correto é sempre tamanho 12, tá? Vocês vão colocar, depois da imagem, o nome da escola que vocês estudam, CEDASP, tá? Você sabe o que significa CEDASP? Sabe? Tem curiosidade? Não? Nem eu. Porque eu também não sei. Sim, o módulo que vocês estão fazendo agora, que é o módulo de Office 1. Depois disso, o título do trabalho de vocês, que é Vida e Obra de Auguste Comte. Depois disso, ó, isso aqui é a sequência que eu estou passando, é imagem, depois os textos, depois 3 Enter. Aqui tem 4, mas são 3. O nome completo de vocês. E por último, para encerrar, a capa Fortaleza 2020. Na sequência, aí a pesquisa que vocês vão fazer, com o texto que você vai colar, com todos os formatos que vocês aprenderam comigo. Beleza? Quem não entendeu, levanta a mão. Eu já levanto a mão para todo mundo levantar junto aqui, que tipo, uou, flash móvel. Pronto. Explicando de novo. Trabalho é esse aqui. Você vai fazer uma pesquisa. Pesquisa sobre Augusto Comte. Tá? Nessa pesquisa, você pode preencher a sua página de conteúdo com informações sobre onde ele nasceu, a obra dele, as principais obras, os principais pensamentos. É um sociólogo, provavelmente tem muito conteúdo. Se não tiver, pesquise outros links, tá? Nem só de Wikipédia vive o homem. Essa é a parte fácil do trabalho, porque uma vez que você tem o conteúdo, você só vai formatar. Formatar como página, como caractere e também como parágrafo. Fez isso, volta para a capa, porque o teu documento vai ter 2 páginas. Uma vai ser a capa e a outra vai ser o seu conteúdo em si, tá? Não.
Como é? Google. Imagens. Eu tinha pensado na possibilidade de colocar a capa. Agora não vou mandar mais o modelo, não. Vocês que lutam. E eu só aceito até 5 horas. E aí? A vontade de que eu guardo para mim, porque eu não posso discutir. Tá? Mas deu uma vontade agora. Compartilha a capa aí para nós. Para colocar esse Fortaleza 2020, tem que usar o que para ele ficar lá embaixo? Dessas linhas, só quebrar a linha, tá? Mostra a capa aí de novo. Modelinho da capa. Eu fico naquela de querer ser mal, mas eu fico com dó dos bichinhos. Compartilha ou não compartilho? Oh, cadê a Amanda? A Amanda saiu mais cedo, foi? Ah, tá. Eu me senti falta agora dela. Deixa eu pensar aqui em alguém com bom coração para escolher se eu compartilho ou não compartilho. Mayara, compartilha ou não compartilha a capa? Eu confio em você. Vai lá. Compartilha ou não? Tanto faz, então não compartilho. Eu ia, agora não vou mais não, tá? Façam. Eu vou deixar na atividade, tá? Podem fazer. Eu vou dar o share nessa tela, tá? E aí, pronto. Eu acho que agora sim. Você pode quer? Pelo teu e-mail? Pode, deve. Deixa eu ver se eu sei o share na tela certa, tá? Só um minutinho, tá?